Olá, crianças. Vamos dar início à nossa aula, certo? Vamos iniciar a nossa aula falando sobre as plantas, né? Sobre a estrutura da planta. O que tem a ver esse beija-flor, professora? Com a estrutura da planta, né? Vamos dar uma olhadinha o que é que tem a ver esse beija-flor aí, beijando essa florzinha aí, o que é que o próprio nome beija-flor significa, né? Quando nós estamos falando em plantas, sobre estrutura da planta. Vamos dar uma olhadinha. Então, nós falamos na aula anterior sobre algumas partes das plantas que são comestíveis, né? Que vêm para os nossos pratos como forma de alimentos. Nós falamos sobre as sementes dos pés de feijão nas plantações, né? Aqui nós temos o feijão, que é usado como sementes, e aqui a plantação do pé de feijão. Nós sabemos que o fruto do feijão são as vagens. Por que eles são os frutos? Porque eles trazem dentro as vagens, né? Elas trazem dentro, carregam dentro delas a nossa semente do feijão. Por isso, as vagens são os frutos do pezinho de feijão. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Vamos falar sobre os frutos, né? Aqui nós temos os grãos de arroz. Eles também são conhecidos como cereal, por ser grãos, né? Nós temos as escolhas, que eu também já falei em aulas anteriores, que era muito comum no passado, né? Você comprar o arroz e ter que colher, que catar. Catar seria tirar as escolhas, né? Que hoje, como eles passam por um processo de industrialização, quando você já compra nos saquinhos, né? Ele já não tem a necessidade de você catar, de você colher as escolhas, né? Então, os frutos, né? O arroz são frutos porque eles vêm dentro dessa casquinha aqui, que são as escolhas, né? Vamos falar também sobre o caule. Aqui nós temos na página do livro de vocês, na página 162, falando sobre o caule. A batata e a cebola são os caules da planta, né? O caule é a parte da estrutura da planta, né? A gente sabe que a raiz está no solo e que o caule ele sustenta, né? Ele faz parte da estrutura da planta. A gente sabe que ele serve como um canudinho para transportar os nutrientes, o gás carbônico, a água, e distribui para a planta toda para que seja realizado o processo da fotossíntese que nós estudamos na aula anterior, no capítulo onde falava do desenvolvimento da planta e falava sobre o processo da fotossíntese, que é quando a planta produz o seu próprio alimento, certo? Então, nós temos aqui as folhas. Quais as folhas usadas na sua alimentação? Quais são os tipos de folha que está na sua mesa, que vai para o seu pratinho? Então, o alface é uma das folhas mais possíveis, né, de nós vermos nos nossos pratos, né? Então, a alface é uma planta com muitas folhas e ela tem as suas folhas com estruturas diferentes. Elas podem ser de tamanhos diferentes, né? E também elas podem ser lisa ou crespa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na definição, tá certo? Então, vamos estudar um pouquinho sobre o alface. A alface é uma planta com muitas folhas. Os pés de alface podem variar em tamanho, cor e tipo de folhas, que elas podem ser lisas, como eu falei, ou elas podem ser assim, crespinhas, né? E o couve-flor é também um exemplo de flor comestível, né? Nós comemos a flor do pé, né? Do flor couve-flor. A flor dele é comível, né? Comestível, né? Então, existem algumas raízes que fazem parte do nosso dia a dia, que são a beterraba, a cenoura, né? Que são raízes que nós comemos. Então, as flores, os frutos, as folhas e o caule crescem para o solo.
e a raiz cresce para baixo. Isto é uma regra, mas acontece, isto não é uma regra, mas acontece na maioria das plantas, né? Não é uma regra, mas a maioria das plantas a raiz cresce para baixo. Então, algumas plantas podem crescer de forma diferente. Por exemplo, a planta que dá origem à batata tem parte do seu caule crescendo no solo. E é nessa parte que é formada a batata. Então, existem algumas plantas com características diferentes. Qual a função de cada parte da planta? Então, vamos dar uma olhada. Assim como as partes do nosso corpo, cada parte da planta tem a sua função para manter a planta viva, né? A raiz, o que é que a raiz faz? Ela prende a planta ao solo. Ela também absorve, né? Ela recebe a água e os sais minerais da planta, né? Que são necessários também no processo da fotossíntese. Então, ela recebe, ela absorve para depois ela ser distribuída também, né? Já estudamos que a cenoura é uma raiz comestível, nós podemos comer a cenoura. Além dela, outras raízes nós podemos comer, que são as mandiocas e a batata e o beterraba, as mandiocas e o beterraba. A batata é um tipo de caule, né, que eu falei. Então, o caule sustenta a planta e transporta a água e os seus nutrientes da raiz para as folhas, para as flores e para os frutos. O palmito, por exemplo, é parte de um caule, que é um palmito, tá, gente? Então, nós estamos estudando aqui nas partes das plantas e sua importância, né? O que cada um representa, qual a sua importância na planta. As folhas são as principais responsáveis pela fotossíntese, que nós estudamos na parte do desenvolvimento da planta. É onde a planta, né, ela produz o seu próprio alimento. E qual é o alimento da planta? A glicose, né, que é um tipo de açúcar, certo? Então, e as flores? Ela tem alguma importância na planta? Vamos dar uma olhadinha. As plantas, as flores permitem as plantas originarem outras plantas. Isso porque os frutos se desenvolvem nela e nos frutos estão as sementes. Então, as flores geralmente são coloridas e perfumadas. Elas atraem as borboletas, as abelhas e os pássaros que vêm sugar, que vêm chupar, né? Seu néctar, que é um tipo de líquido adocicado, né? Ao fazer isso, esses animais levam seu pólen, que é uns grãozinhos que eles têm, né? De uma flor para a outra. E esse processo chama-se de polinização, né? Onde transportam o pólen de um lado para o outro. Por meio deles, as flores se transformam em frutos e em sementes. Isso daqui, tudo que nós acabamos de falar, né, que eu acabei de falar aqui, vocês vão ver na página 166, certo? Então, a polinização é muito importante para a sobrevivência das plantas, né, porque através dela que vai ter a reprodução, onde elas vão, vamos ver mais um pouquinho. Quando os frutos caem das árvores, elas apodrecem, restando apenas as sementes. As sementes germinam e dão a origem a outras plantas, né? Então, como você sabe, os frutos existem graças ao pólen, que é levado de uma flor para a outra, no processo de polinização, né? Então, por isso é importante cuidarmos tanto das plantas quanto dos animais polinizadores, que são quem? Nós falamos, os pássaros, as abelhas, as borboletas, que fazem essa transferência do pólen de uma planta para a outra. Isso a gente vê muito no nosso jardim, né? Vocês já viram as abelhas, né? Vocês já viram
as borboletas, né? Então, qual o papel dela? E até alguns beija-flores a gente já viu por aqui, certo? Fazendo justamente esse processo de polinização, levando o pólen de uma planta para a outra, né? Então, o néctar, que é o néctar, é um líquido adocicado, né? Que as flores produzem. Se você observar bem, as plantas, alguns beija-flores estão como se estivesse sugando. A imagem você pode até ver que o bico dele é como se fosse um canudinho. É justamente eles estão o quê? Eles estão sugando esse néctar, né? E esse néctar ajuda justamente auxilia na polinização, tá certo? E os pólinos são os grãozinhos produzidos pelas flores. Aqui nós temos a imagem de um beija-flor, né? No livrinho de vocês tem, eu coloquei até esses gifs também de um beija-flor, ele sugando, né, o néctar, que é esse líquido adocicado, tá certo? Então, observe a imagem a seguir, uma abelha coberta pelo pólen, que é essa imagem aqui do livrinho de vocês. Vocês estão vendo essa partezinha aqui, amarelinha dela? São os pólenes, né? E o beija-flor, representando a imagem, está o quê? Perto do pólen da flor, que é esse aqui, ó, certo? Então, aqui nós temos o que? Nós temos na página 167 a abelha, né? A abelhinha que carrega o pólen de uma flor. Ela saiu daqui e tá levando para outra flor, certo? Então vamos lá. A abelha carrega o pólen de uma flor para outra igual. Tá vendo aqui? As flores são iguais, né? Isso faz com que a flor comece a ser transformada em fruto, né? E consequentemente em semente, né? A polinização não é realizada somente pelos animais, também pode ser pelo vento, né? Pode ser também pelo vento que transporta o pólen de uma flor para a outra. Dependendo da espécie, a água também pode auxiliar. Então, pode contar ainda, além dos animais, com o vento e com a água, dependendo da espécie. Vamos falar um pouquinho, ainda lá na parte de baixo do livro de vocês, tá certo? Estudamos que os frutos vêm das flores e que eles protegem e nutrem as sementes. Já as sementes originam-se novas plantas, né? Que elas são plantadas e elas vão dar vida, né? Vai nascer novas plantas. Aqui nós temos a parte masculina, né? Da flor, com o pólen, tá certo? A parte masculina. E aqui no meio, nós temos a parte feminina da flor. Então, nós temos na flor, como vocês podem ver, a parte masculina, que parece um botãozinho, e lá no meio, tipo de um vasozinho, no meio, na barriguinha, tipo de um vasozinho, tem a parte o quê? A parte feminina. Quando vocês estiverem lá no quarto ano, vocês vão estudar bem direitinho essa parte, da parte masculina e a parte masculina das plantas. Qual o nome delas, tá certo? Isso aqui a gente não vai aprofundar muito o conteúdo, é só para vocês conhecerem a parte masculina da planta e a parte feminina. Existem plantas que têm a parte feminina e a parte masculina na mesma flor. Outra tem essas estruturas em flores separadas. A parte masculina contém o pólen e a feminina contém a estrutura que recebe o pólen. Depois que o pólen chega à estrutura feminina, a flor se desenvolve e se transforma em fruto. Interessante, né, gente, esse estudo sobre a importância dessa polinização, da importância do órgão masculino e do órgão feminino da plantinha, né? Então, assim como nós, né, nós seres humanos, nós temos os nossos órgãos masculinos, quem é menino, e o órgão feminino as menininhas, as plantas também têm. Interessante saber isso, né? Então, nós vamos agora para a nossa ficha, certo? Onde vocês vão tentar resolver juntinho comigo, acompanhar juntinho comigo, como se fosse uma atividade de classe.
as atividades da nossa ficha, página 93, onde vocês vão colocar as letras corretamente de acordo com a função de cada parte da planta, tá certo? Então, nós temos o A, né, que está sinalizando o quê? Para semente, né? Então, nós temos aqui o B, a letrinha B, que está sinalizando o quê? Tá, aqui nós temos um processo. Então, vamos ver lá o A, o B, o C, o D, o E e o F. Relacione a primeira coluna com a segunda de acordo com a função de cada parte da planta. Então, vamos lá. A, onde nós vamos encontrar o A? Tá aqui. Dentro do fruto está a semente. O fruto protege a semente. Aqui nós temos o fruto e dentro está a semente sendo protegido pelo fruto, né? O B tem aqui a semente germina e logo aparece a primeira folha. As folhas fazem parte da fotossíntese da planta, que é a B, né? Aparecendo a primeira folhinha. O C, o que é que vocês conseguem perceber no C? O caule cresce quando a planta ainda é pequena. Aqui, ó, tá vendo? O caule crescendo, né? Crescendo, mas a planta ainda está pequena. Ela sustenta as folhas, tá vendo? Ela sustentando as folhas e depois toda a planta, certo? E o D? O que é que vamos ver no D? Observar no D. As raízes crescidas sustentam a planta e absorvem água e os nutrientes. Tá aqui a parte da raiz. Estão vendo que cada um está tendo indicada por uma seta, né? Agora nós vamos ver o que? As flores são as responsáveis pela produção de novas plantas. Depois dela vem os frutos. E a letrinha F, a árvore completa passou por todo o seu ciclo de vida, né? Deu folha, flores e frutos com as sementes. Então, eu vou dizer aqui na ordem que ficou, seguindo a sequência do livrinho de vocês, tá certo? Seguindo a sequência do livro de vocês. Então, nós temos aqui D, F, E, B, A e C. Esse primeiro quadrinho aqui, ele tá aqui em cima. E esse último quadrinho é a parte de baixo. Por que que eu fiz assim? Para nós visualizarmos a folha toda, já que no meu livro não dá para fazer, no meu slide não dá para fazer do jeito que está no livro de vocês, tá certo? Então, na página 96, aí nós temos duas imagens de uma cerejeira, certo? É uma planta completa. Já os pinheiros, que é essa daqui, são plantas incompletas. Então, o que é que você pode observar, analisar nas duas imagens? Que a cerejeira é uma planta completa, pois ela apresenta todas as estruturas. Ela possui o quê? Raiz, folha, caule, flores e frutos. A cerejeira, ela possui a raiz abaixo, né? Ela possui o caule, ela possui as folhas, as flores e o fruto, já que é uma cerejeira, vem de quê? Cereja, né? E os pinheiros não, eles não apresentam nem frutos e nem flores, eles nem apresentam nem os frutos e nem as flores, portanto é uma planta o quê? Incompleta. Nós vamos finalizar mais uma aula de ciências aí com essa imagem belíssima de uma flor, né? Desabrochando. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.